Oi, gente, eu sou a Juliana Seniqueda, para quem não me conhece, sócia aqui do Campos Tomás Advogados, e nós estamos agora com a temporada 2026 do nosso CTcast, que também, né, para quem não sabe, eu só convido mulheres muito legais, empreendedoras, ou do ramo da tecnologia, ou quando eu tenho muita sorte, como é o caso de hoje, uma empreendedora que está mexendo com tecnologia, que é a Renata Ikeda, mas que não é minha parente. Queria dizer que aqui não tem nepotismo. Ela tá aqui pelo currículo dela, entendeu, gente? Sim. Então, Rê, eu vou pedir, eu sempre faço isso, eu sempre prefiro que os meus convidados se apresentem, tá? Então, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho dessa história aí do empreendedorismo, tecnologia, o que você tá fazendo, para todo mundo aqui saber do que a gente tá falando, por favor. Tá bom. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, adorei participar, tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Renata, eu sou formada em marketing, mas eu sou fundadora de uma health tech. Então, a gente cria aplicativos focados na reeducação alimentar. Comecei inicialmente focada no consumidor final, então a ideia era entender por que o emagrecimento, o processo de emagrecimento, essa jornada era tão difícil, né, de você conseguir sozinho. A gente vê os dados da população brasileira, o sobrepeso aumentando cada vez mais, já começa desde criança. E a ideia era a gente trazer uma solução tecnológica que pudesse ajudar a pessoa no dia a dia a fazer escolhas melhores para que a alimentação saudável virasse um hábito fácil. Sim. E não aquela visão de, putz, eu vou ter que fazer dieta, e vai ser chato, e vai ser sofrido. Então, veio essa ideia de criar um aplicativo, de criar uma ferramenta tecnológica que a pessoa pudesse ter no bolso. Então, até o nosso slogan era, inicialmente, né, ainda usamos, mas o seu Nutri de bolso, né? Então, a ideia é que você tenha ali toda hora uma fonte para você consultar e trazer essa melhora de vida. Então, acho que foi muito uma busca de trabalhar com algo que tivesse um propósito por Sim. trás, que juntasse a tecnologia e que fosse algo que eu, assim, vestisse a camisa, né? Então, assim, eu tenho histórico, né? Meu histórico profissional, eu sempre trabalhei em empresas de eletrônicos. Tá. Eu trabalhei na Samsung, na LG. Não eram produtos, assim, que amo, né? Assim, eu amo uma geladeira, né? Assim, não é isso, sabe? Então, eu sentia muita falta de trabalhar com algo assim que eu me identificasse, que eu falasse, é isso. E eu passei por um processo de emagrecimento quando eu morava nos Estados Unidos. Eu busquei ajuda nas redes sociais. Então, era um momento que os nutricionistas estavam muito ali, entregando conteúdos. Ainda não podia fazer consulta online, porque tem essa restrição do CRN, né? Hoje em dia pode. Naquela época não podia, mas os nutricionistas já traziam muito conteúdos, receitas e tal. E comecei a seguir algumas coisas e sozinha fui aplicando, né? E emagreci 8 quilos, assim, pelo Instagram. Então, pensei, putz, se foi simples pra mim, né? Porque eu não fiz nada mirabolante, nada absurdo. Por que não criar algo que transforme isso, né, de uma maneira simples para todo mundo? E foi assim que a gente começou. Então, entendi. Agora, me conta uma coisa. Quando que teve essa... Eu entendi que a virada de chave foi essa questão do emagrecimento e tal, mas assim, a virada de chave mesmo do empreendedorismo, né? Você sair dessas grandes corporações e falar, não, eu vou abrir meu próprio negócio. Como foi isso? tá. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu morava em Miami, trabalhava na Whirlpool, que é a Close Brastemp, né? E assim, por mais que não fosse, né, tecnológico, a gente tocava muitos projetos tecnológicos, tinha a questão dos marketplaces, a gente ainda estava naquela parte do omnichannel, que se falava lá atrás, né, de comprar na loja, devolve no site, enfim, compra no site, devolve na loja. Sim. Então, assim, lá estava muito avançado trazer processos de tecnologia para dentro da indústria. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei porque o meu marido teve uma oportunidade de emprego, então eu me demiti e voltei. Eu me dei a meta de trabalhar com algo tecnológico, Tá. né? Então, assim, não tecnológico em si, mas assim, eu queria empresas tipo Google, Amazon. Então, eu me dei ali a meta de 6 meses de achar algo mais, numa empresa assim, um pouco que me parecia, né? Mais legal, um tema um pouco mais legal com tecnologia, para eu ser feliz no trabalho, basicamente isso. Não, encontrei, assim, eu acho que participei de várias entrevistas, de vários processos. Eu acho que o Brasil ainda tem muito aquilo, assim, de contratar pessoas que têm experiência naquela linha, né? Então, aí, quando eu falava, assim, no meu currículo, eu trabalhei com produtos, e era Samsung, LG, não tinha muito a ver com o mercado lá, né, da tecnologia. Então, enfim, acabei não conseguindo nada nessa área. Comecei a trabalhar na Singer, de máquina de costura, né?
E aí lá também comecei a tocar vários projetos, assim, que eu tentava trazer a tecnologia para dentro de uma empresa super engessada, Sim. sabe? E aí eu vi que eu sempre me dediquei bastante, né, aos meus trabalhos, independente da área que eu tivesse. E aí eu senti essa falta, sabe? Eu falo, putz, eu trabalho, 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 legal, eu consigo aprovar coisas legais, assim, mas ainda não é algo assim, tipo, amo o que eu faço, sabe? Sim. Falo com orgulho de onde eu trabalho, tô super feliz. Não tô. E aí nisso fui conhecendo algumas pessoas, e aí até uma pessoa me apresentou Founders, que a Lu também fez, né? Uhum. O Founders Institute, que daí era. Não, a Lu não fez, eu conheci ela depois por causa disso, mas essas aceleradoras de Sim, startup. sim. E aí fui com o meu PowerPoint. Falei, deixa eu dar uma testada. E aí o negócio, assim, tomou conta de mim, sabe? Assim, eu fui lá com o PowerPoint, daí eu fazia o pitch, eu conversava com outras pessoas do mercado e tal. Conheci um grupo de desenvolvedores que também estavam fazendo um MVP da empresa deles. Eles queriam fazer aplicativos de MVP para pequenos empreendedores. Então, assim, Uhum. consegui ali uma negociação super legal para criar o meu primeiro aplicativo. E eu só fui indo, sabe? Assim, eu vou me jogando e vou criando, e o negócio foi tomando conta. E aí eu decidi fazer só isso. Eu falei, beleza, eu vou empreender e eu vou tentar. Então, assim, eu lancei o aplicativo super rápido. A princípio era um aplicativo só para o consumidor final, então só para emagrecimento. E aí eu comecei a tentar trazer os nutricionistas para dentro da plataforma, porque a ideia era, de fato, ter uma coisa. Uhum. Eu não queria mexer na alimentação das pessoas sem ter uma base, né, técnica Sim. específica. Então, fui atrás de nutricionistas e tal, e nisso começou também a vir a demanda de ter um software para os nutricionistas, né? Então, assim, fui identificando que os nutricionistas queriam aplicativos customizados, aplicativos mais inteligentes. O mercado de nutrição, ele tem dois softwares padrões, assim, bem antigos, né? Que é o que a maioria dos nutricionistas usam, mas que é muito engessado, porque é um Sim. software de nutrição feito por nutricionistas. Então, ele resolve a vida do nutricionista no consultório, mas ele não resolve a vida do paciente e do nutricionista. Sim. Então, já a gente, que somos de marketing e tecnologia, a gente E resolve começou com esse voltado, né, para o consumidor pro final. paciente, sim. Eu trazia essa solução, assim, eu sempre falo, a gente é um software que nasceu para resolver o paciente. Depois a gente se estruturou para resolver o nutricionista, entendeu? Então, é isso que foi chamando muita atenção. Então, eu acho que, assim, o mercado, as coisas foram acontecendo, sabe? Assim, foi crescendo, foi tomando conta. Tive clientes grandes logo no começo, então isso me ajudou muito, porque aí as pessoas conheciam. Tem o Nutrifofo, que é super conhecido, né? Ele é o Nutri da seleção agora. Então, assim, as pessoas sabiam que eu fazia o aplicativo dele, então entravam em contato comigo porque ele era um ícone e tal. Então, assim, as coisas foram indo, foram caminhando, e aqui estou hoje, no mercado de softwares para Aqui nutricionistas. está hoje no nosso podcast, entendeu? Ó, que chique. Exatamente. Não, então, você tá me contando, né, do começo. Mas você é a única fundadora? Eu sou a única fundadora, sim. Aí, assim, logo no início, a princípio eu peguei uma software house, né, uns meninos para me ajudar com o software, e aí depois eu vi a necessidade, o que aconteceu? Como o core da minha empresa é um software, né, é o aplicativo, não dava para eu seguir sem ter desenvolvedores internos e próximos. Então, primeiro contratei desenvolvedores, e aí tem dois que, assim, se sobressaíram em termos de pegada de negócios, de Sim. dar valor e tal. E aí viraram sócios, né? Então eu tenho 2 meninos que são desenvolvedores e são sócios da empresa, mas assim, de fundador, da parte mais estratégica, ainda sou só eu. Não, porque é difícil, né? A gente estava falando um pouco disso até, né, antes de começar, né? Porque eu conheci a Renata, tá, gente? Como eu falei, ela não é minha parente. Eu conheci a Renata porque a gente é do mesmo grupo de mulheres lá do Defob. Acho que uma das razões, né, dela ter entrado no Defob, pelo que ela tava me contando, era justamente isso, essa jornada que muitas vezes ela é muito solitária quando você é empreendedora. Imagino você mais ainda sendo, né, a única fundadora, porque Sim. é o que eu sempre falo. Aqui no escritório, né, eu tenho a Lã de sócio e tal. E eu já acho muito difícil. Porque a gente tem que, né, sendo dono mesmo do negócio, a gente tem que fazer de tudo. Não necessariamente aquilo que a gente gosta, né? Tipo, você é ótima do marketing, você conhece super do marketing, mas você tem que fazer o financeiro. Sim. Aqui no escritório é a mesma coisa. Então, é muito ruim, assim, você não ter com quem dividir esse fardo, né? Então, eu fico imaginando que realmente, assim, né, um negócio que não era exatamente a sua área, você ainda tá fazendo sozinha, deve sobrecarregar bastante.
Assim, sobrecarrega, né? Eu acho que até quando eu fiz a aceleradora, eles falavam assim: não tem como você ser sozinha, não tem como. Eles até assim me apresentaram uma pessoa, tenta juntar com essa, porque lá várias pessoas entraram com o PowerPoint na cabeça e tal. Aham. E aí eles vão, conforme vai passando, né? Eram 4 meses, eu acho, o programa, algumas ideias vão caindo, ou as pessoas vão vendo que, putz, tenho uma ideia, mas não é pra mim. Acabei até, assim, fazendo uma junção ali com uma menina pra gente tentar, mas não rolou, sabe? Porque eu acho a questão do sócio, ele é um casamento também, né? Sim, com Então, assim, certeza. não é tão simples, né, você querer um sócio. Então, eu estava ali muito na pegada. Tem um detalhe também, tá? Assim que eu decidi começar a empresa, logo depois eu engravidei. Uhum. Então, eu tinha, assim, uma meta de quando precisa ficar esse negócio pronto, sabe? Porque depois que meu filho nascesse, meu primeiro filho, eu não sabia como ia ser, né? Então, assim, a minha meta era muito, até o final da gestação, eu tinha que ter o negócio rodando. E nisso não me deu tempo para eu procurar o sócio, sabe? Então, assim, eu acho que sócio também tem isso. É um casamento, né? Então, você precisa sair, conversar, trabalhar junto por um tempo, trocar muitas ideias, para conhecer a pessoa que quer trabalhar com você, inicialmente, sem ganhar dinheiro, trabalhar num Sim, negócio e dar tudo de si para aquele negócio, a pessoa também tem que querer estar naquele ramo, que acredita naquele projeto, entendeu? sim, Então, assim, eu acho que são muitas questões que não é tão simples de você encontrar, não é assim, vou abrir uma vaga no LinkedIn e vou achar a pessoa, né? E aí, para isso, você precisa ir em eventos e precisa. Enfim, eu precisava priorizar alguma coisa. sim. Então, eu priorizei construir o meu produto. Eu pensei assim, eu lembro de pensar assim, até hoje eu tô aí. Vai chegar, né? Assim, eu vou construir o produto. Quanto mais coisa eu tiver para mostrar, mais fácil também eu atrair a atenção de alguém e falar: olha, tenho essa empresa, Aham. podemos ser sócios, a gente faz isso e tal. E no fim a coisa foi acontecendo, sabe? Eu acho que é loucura, né? Assim, eu acabo resolvendo muitas coisas sozinha, jurídico e tal. Eu acho que na minha empresa, na minha carreira, né, nos focos que eu tive nas empresas, eu sempre tive esse perfil de querer ajudar mais, tipo, de querer participar de mais coisas do que era do meu escopo, sabe? Uhum. Então, eu lembro quando eu era estagiária, a gente teve lá uma promoção de levar os clientes para a Copa e tal. E eu participava da reunião com o jurídico, eu participava com os clientes, eu ia lá entregar os convites e fazer os kits. Eu pedia para participar das coisas, sabe? Falava, eu posso ir, é fora do meu horário, mas posso ir? Então, eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Até, assim, eu tenho uma noção contábil, eu tenho uma noção de todas as áreas. Então, eu falei, eu vou tocando, eu só vou terceirizar o que eu realmente não consigo tocar, que é o O desenvolvimento. Que, desenvolvimento, assim, sim. até isso, eu pensei em fazer curso de nutrição, por exemplo. Falei, vou me formar em nutrição. Aí eu não, eu acho que eu vou trabalhar com nutricionistas ao invés disso, sabe, assim, ao invés de pegar um novo curso. Então, assim, sabe quando você vai fazendo e assim foi acontecendo? Então é isso, eu acho que hoje tem esse lado ruim de ainda ser acabo me apoiando, né, tipo, as comunidades, colegas, eu tenho bons amigos, assim, que têm cargos altos em empresas, então eu acabo trocando ali muito com colegas. Mas essa parte da sociedade eu até meio que abandonei, assim, hoje Um foco, né? não é um foco. Tenho alguns amigos que eu fiz na época que eu estava começando, que eram sócios, e depois eles até me falaram: "Tem um lado bom, porque se acaba a sociedade, né, ou quando começa a brigar muito, é Uhum. muito rolo", entendeu? Então é Sim, igual um divórcio. Assim como é um casamento, quando não dá certo também é um divórcio. sim, Então, assim, eu não precisei passar por isso, sabe, assim, eu não, é verdade. né, então e eu não preciso me preocupar com isso. Até, assim, um dos meninos que trabalha comigo, será que ele vai assistir depois? A gente pensa bem diferente, sabe, assim. Aham. E tem várias reuniões que eu falo, assim, eu tô com a câmera desligada, eu falo: "Meu Deus, eu queria chacoalhar", sabe. É é o meu sócio, então, assim, a gente tem que discutir, chegar, né, num meio termo, mas é isso, assim, eu falo, eu não tô bem alinhada em termos de como a gente vê a empresa, sabe. Sim, Então eu penso em isso porque ele é meio que um sócio desenvolvedor. sim, Se sim. fosse um sócio estratégico que batesse mais de frente comigo, ia ser muito complicado, sabe. Hoje eu ainda tenho, por mais, né, eu Sim, eu você sou ainda a tem sócia autonomia, você majoritária. consegue, né, No final tomar sou a eu que tomada de decisões é pode sua. falar: "Não concordo e tal", eu falo: "Mas a gente vai seguir assim, a gente vai seguir assim". Então talvez se eu tivesse um sócio que começou comigo, é 50-50, fosse um pouco mais complicado, entendeu. Então assim, de certa forma foi difícil, mas eu sobrevivi e eu tô bem, assim, em relação a isso, sabe. Não é o principal problema que eu tenho hoje, sabe. Então me conta aí quais foram os principais desafios na construção da plataforma.
enfim, conta pra gente aí os percalços que foram sendo superados, espero, né? Porque é isso, agora você tá num momento, né, até de expansão, enfim, Sim, né, diversificando os produtos, mas no sim. começo, o que foi mais difícil, você acha? Olha, eu acho que assim, como foi um produto que eu passei pela experiência como usuária, né, então assim, eu tinha emagrecido usando recursos da internet, não era um aplicativo, mas era, Uhum, né, pra mim foi muito fácil desenvolver o primeiro produto, né, o MVP. E aí, quando a gente lançou, eu tinha, tipo, 4.000 downloads por mês. Era uma coisa assim, eu fiz uma campanhazinha que eu peguei um designer, né, pra fazer uhum, 3 posts pra mim, e aí eu publiquei lá, assim, impulsionei como campanha e eu tinha 4.000 downloads. O aplicativo era de graça, né, então é mais uhum. fácil as pessoas baixarem. Então assim, a entrada ela foi relativamente não foi tão complexa. Isso foi em que ano? Só pra gente Isso foi em também. 2020. Isso é um bom ano, tá, gente? É. Pra negócios online, assim, coisas que você faz Sim. sozinho, tal. A pandemia desse lado ajudou muito. Exato. Eu acho assim, se eu tivesse que escolher um momento pra passar uma pandemia na minha vida, teria sido aquele ano. Por quê? Então, assim, lancei o aplicativo, nasceu meu filho, sabe? Então, assim, a pandemia ali, eu fiquei ali naquela bolha e trabalhando. Eu aproveitei aquele momento de pandemia muito para focar na melhoria da plataforma. Então, a gente lançou com um monte de bugs, um monte, assim, que a gente tinha uma função que temos até hoje, né? O core. Você coloca no seu diário o que você comeu e a gente conta as calorias e compara com a sua meta. A pessoa colocava no diário e ia pro dia seguinte, sabe, assim. Então, assim, bugs de Sim, desenvolvedores mais júniores, que era o que eu tinha naquele momento e tal. Então, assim, eu acho que o principal problema inicial foi isso, foi, eu não ter a capacidade técnica de contratar os profissionais como seria hoje. Então, assim, hoje sim, eu tenho um conhecimento técnico, mesmo que eu não seja desenvolvedora, eu consigo conversar com o desenvolvedor e entender se ele tem o que a gente precisa, sabe? Assim, entender se a experiência dele, o que ele está falando, se faz sentido ou não. Naquela época eu era facilmente enganada, sim, se quisessem me enganar. Não, não foi o caso, né? Não que eu tive fornecedores que me sim, enganaram, mas eram mais júniores e tal. Então, eu acho que a dificuldade foi muito mais de entrar num mercado com um produto que eu não podia entrar e resolver, sabe, assim, sim. eu poderia olhar e falar: "O problema é esse, eu preciso que alguém resolva", mas eu não podia, com a minha própria mão, resolver. Eu acho que esse foi o principal problema inicial. Depois veio também a questão dos nutris acharem assim: "Ah, mas o aplicativo vai me substituir?". Então, assim, porque ainda não podia consulta online, então eles tinham a questão do CRN. Eu cheguei aí no CRN para pedir autorização para construir uma plataforma que os nutricionistas pudessem usar para dar direcionamento à distância e tal. O CRN é assim, é engessado, é complicado. Acabou que eu fiz a reunião, não tive nunca aprovação final, mas também não fui bloqueada, sabe? Eu segui o jogo, sabe? Então, inicialmente, eu tive esse canal um pouco mais fechado para mim. Só que com a pandemia, de novo, aí o CRN se abriu, consulta digital, daí os nutris começaram a trabalhar de casa, né, começaram a trabalhar no Sim, digital, viram o potencial, né, não só o potencial como o conforto de você sim, terminar uma consulta, fechar o computador, estou na minha casa, vou lá fazer qualquer outra coisa, não vou pegar trânsito e tal. Então, eu acho que isso também melhorou muito para mim, sabe, assim, abriu uma porta, né, que daí os sim. nutricionistas começaram a ver de outra forma. Então foi aí que eu dei uma boa expansão, né, Uhum. quando foi liberado, aí começou muito programa online de emagrecimento, e assim, eu lembro que era a questão nutricionistas maiores, eles faziam uma live de divulgação, vendia tipo 1.000 acessos, sabe, assim, era um negócio as pessoas queriam comprar. Hoje a gente já tá numa fase que daí já deu uma queda, porque, né, assim, todo mundo já comprou algum e já viu que, né, não é só isso que ajuda a Sim, emagrecer e tal, então teve isso. Então, assim, acho que esse foi o primeiro desafio. Aí dando certo essa parte dos nutris, depois acho que veio um desafio mais recente, assim, em 2023, quando teve a expansão da IA, 2024, porque com a IA ficou tudo muito mais fácil, né? Então, quando eu comecei, a gente conseguia ter um valor muito maior, né? Um preço muito maior, porque a gente fazia aplicativos, a gente demorava um mês para fazer um aplicativo, sabe? Então, assim, era um produto com um valor agregado muito maior do que é hoje. sim. E aí, com a IA, hoje em dia, qualquer um constrói um botzinho no WhatsApp. Então, assim, o aplicativo em si, né, ele perdeu aquele valorão que ele tinha e Uhum. ficou uma coisa um pouco mais beleza, assim, eu consigo de outras maneiras também algo ali, né. Mas assim, daí também teve essa febre da IA, e aí Sim, foi um momento que a gente se reestruturou. Quando eu faço lá o nosso cronograma, assim, da nossa trajetória, a IA ela é, assim, uma descida, porque de fato a gente perdeu alguns grandes contratos que eram mais caros,
porque a gente foi trocado ali por um bot no WhatsApp, por algumas coisas assim. Então, também foi um momento da gente olhar para dentro, e ver, beleza, chegou a IA, né? Como que a Uhum. gente agora se reestrutura para, primeiro, competir nesse mercado com a IA, e segundo, ser uma coisa, os nutricionistas viam a gente ainda como um software para um programa online. Então, qual que era a nossa variável? Se o Nutri cansou da internet, não quer mais viver de internet. Internet dá um problema, porque também você tem um público muito variado. E aí as pessoas, assim, comprou o aplicativo, ou não atingiu a expectativa, ou teve uma dificuldade de usar, já, às vezes já saía detonando o Nutri, entendeu? Então, Uhum. para eles, essa dor de, assim, ter vendi 1000, 2 pessoas reclamaram, eles já ficavam: "Ai, reclamou e tal". Então, assim, ter esse essa parte do empreendedorismo, né, você saber Sim, lidar com os altos e baixos, entendeu. Então eu acho que também Nutri eles não nascem para ser sim, empreendedores, né, então sim. eles não aprendem a ser empreendedor. Então acho que teve isso, né. E aí com a IA, então eu tive esse segundo momento de voltar para dentro e ver o que a gente podia melhorar, e aí a gente deu uma certa pivotada, não pivotada, né, mas a gente se reestruturou para ser um software que o nutricionista pode usar também no consultório. Então aí tem vários tipos de plano, né, Ah, entendi. aí a gente tem esse valor mais acessível, para competir mais diretamente com o software de nutrição que resolve a vida do nutricionista no consultório. Então a gente monta plano alimentar por IA, e a gente integrou muita coisa de IA dentro do nosso serviço, Tá, né. ó, você vê que tá aqui na lista, tá? Assim, como você integrou a inteligência É, artificial no enfim, no seu produto mesmo. sim. Porque, enfim, aqui no escritório, né, a gente é um escritório que trabalha nessa área de tecnologia. A gente, eu falo a gente porque todo mundo aqui no escritório, a gente adora inteligência artificial. É, Tanto para usar no nosso dia a dia mesmo, porque facilita, revisa a tradução, revisa, sabe? Enfim, ajuda a gente sim, a fazer um brainstorm ali com a própria IA. Então, sim, ajuda muito. A gente trabalha muito, né, para os nossos clientes que usam a inteligência artificial, a gente faz o que a gente chama aqui, né, de IP assessment, que é assim, a sua tecnologia, né, ou a que você está utilizando, ou a tecnologia que você está comprando, ela tá de acordo com a lei ou não, né? sim. Igual aquele exemplo que eu estava te dando lá do teste dos dados super sensíveis, É, óbvio, né? Assim, os alimentos ali que a pessoa come não é uma coisa assim, mas eu não sei que outros dados, né, você tem que inserir na sua quando plataforma, né, no seu sim, software. E é isso, né? No fim, você tem que incorporar a inteligência artificial para ser mais eficiente, para ser mais produtivo. sim. Então, ultimamente, vocês têm utilizado bastante. Sim, eu acho que a IA ela facilita muitas coisas, né, assim, ela traz uma rapidez de resposta que é o que o mercado busca, né, ninguém Sim. quer passar horas pesquisando, né, às vezes é só se inscrever e pronto. Eu acho que do nosso lado, assim, tem muitas coisas que dá para você usar a IA, não de forma tão aberta, né, porque se você entrar no GPT e falar: "Olha, você se descreve ali, seu objetivo, cria um Aí plano você faz um plano alimentar", alimentar, ele faz, ele mas você não sabe se tá faz. bom mesmo ou não, né? Exato, mas aí assim, considera, primeiro, as informações nutricionais é a da internet. Então, assim, qual é a fonte de informação que você está usando, né? Enfim, se você considerou exatamente as suas questões físicas. Então, assim, é aberto, né? Ali ele faz uma vasculhada na internet e te traz a resposta mais rápida e tá pronto, entendeu? Então, assim, no aplicativo, a gente já tinha estruturado para dar essas respostas para o usuário sem a IA. Então, a gente já tinha Uhum. os nossos algoritmos, nossos códigos, que faziam esses cálculos, né, traziam as informações. E a gente também tem a base oficial dos alimentos, né? Então, tanto não sei se vai entender, né? Mas tem a TACO, que é a tabela oficial dos alimentos, e tem a USDA e tal. Então, assim, a gente já tinha todo o nosso banco de dados estruturado, todos os nossos códigos estruturados. A IA, ela ajuda a gente a fazer algumas leituras mais rápidas. Então, por exemplo, tirar a foto do prato, reconhecer os alimentos e dar as calorias. A IA, ela nos diz os alimentos, ela reconhece os alimentos para nós, as calorias a gente calcula, com a base do nosso banco de dados. A meta do usuário é de acordo com a fórmula do nutricionista, porque tem diversas fórmulas, né, tem diversas Sim. condições e tal, como que ele calcula a sua meta. Então, ali cada nutricionista pode escolher a que quiser, pode escolher várias diferentes e tal. Então, eu acho que assim, a IA ela faz aquele trabalho ali mais operacional da coisa, mas de uma forma muito mais rápida. Mas a gente consegue dar um feedback. Então, assim, é tudo treinado, né? Sim. A gente põe os parâmetros lá. Então, quando você tira a foto do seu prato e a gente reconhece que você está, né, almoçando e tal, a gente já consegue te dar um feedback ali na hora, de acordo com a sua meta,
pela IA, né, assim, mas de acordo com os nossos parâmetros. Então a Sim, gente foi organizando o que é um prato bom, o que é uma nota 10, o que que precisa ter no almoço de uma pessoa, o que precisa ter então é muito o que eu falo para os nutris é isso, é a IA, mas não é o GPT, porque a IA é treinada com o seu raciocínio, você entendeu? sim, Então cada nutri trabalha de um jeito, tem nutri sim. que é low carb, tem nutri que, olha, eu já tive amigas que passou em nutri que, assim, não pode comer nem um tempero quando for ela ia no restaurante e pedia para o cara fazer um peixe grelhado sem tempero nenhum, porque a nutri era assim. Então, cada um é de um jeito, né? Tem uns que vão defender comer mais, menos, tem uns que é de 3 em 3 horas, tem um que é quando você tá com fome. Então, a gente adapta de forma muito rápida a IA para o raciocínio do Nutri, né? E hoje a gente consegue trazer essas soluções. O plano alimentar em si é uma coisa também é matemática, né, então eu fui descobrir isso, né, com o tempo que, assim, nada mais é do que uma junção de informação dos números. Então, por que que o nutri normalmente, não sei se você já passou, né, por uma experiência de nutrição de nutricionista, assim, você vai no nutri, você fala o que você gosta, tal, às vezes ele demora 2, 3 dias para te mandar o plano alimentar, porque primeiro ele atende todo mundo, depois ele Olha, monta o faz plano. muito tempo que eu não vou na nutricionista, mas quando eu fui, nem existia, entendeu? Então, demorava mesmo. É isso, até hoje, assim, mesmo com a IA, eles demoram, porque esse software tradicional, por exemplo, é isso. Então, você coloca lá os alimentos, mas tem que bater, entendeu? Então, não é só dar 1.500 calorias, tem que dar também a sua meta de proteína, quantos gramas de proteína você precisa consumir e tal, depende da sua idade, né? Então, assim, hoje o Nutri coloca essas informações mais high level, né? Então, essa é a meta de caloria, eu quero essa distribuição de macros e estes são os alimentos que a pessoa quer. E aí ela vai calcular rapidamente para ver quanto. Então, se você quiser assim, ó, eu não abro mão de comer estrogonofe todo sábado. A gente consegue calcular qual é a quantidade ideal de estrogonofe, então, para sua meta, para o seu objetivo, para você não, né, para você consumir sem ultrapassar. Então, ali a gente faz esse cálculo dos alimentos muito rápido por IA. Então, o nutricionista coloca a base teórica, né, de como ele quer calcular a meta, os macros e tal, e põe os alimentos que o paciente gosta e a gente, por IA, faz esse cálculo para saber quanto vai caber de cada coisa naquele plano para que a Uhum. pessoa não extrapole as calorias, né. E aí outras coisas que a gente vem trazendo também, essa parte mais analítica, então incluir dados, os micronutrientes dos alimentos, então assim, se falta ferro, direcionar ali, porque com base no que a pessoa vai adicionando no aplicativo o que come, a gente também faz uma análise super rápida, assim, vamos pegar, assim, seu último mês e vamos ver como está seu consumo. Então, olha, os Ah, tá alimentos faltando vitamina C. isso. Então, assim, ó, primeiro a gente dá um ranking dos alimentos que você mais consome, sabe? Olha, você mais consome pão, arroz, aí vitaminas tá embaixo aqui, o consumo de ferro, o consumo de cálcio, né? Então a gente sugere que o nutricionista inclua ou uma suplementação ou alimentos mais focados naqueles micronutrientes, né? E aí um segundo passo, que daí entre os dados um pouco mais sensíveis, é incluir os exames de sangue nessa análise, entendeu? Então o nutricionista poder colocar os exames recentes do paciente que ele tiver, inserir ali na nossa plataforma e a gente junta e aí a gente faz uma análise bem completa, porque é o seu exame de sangue, mais os seus hábitos reais. É claro que assim, o que que a gente percebe, né, as pessoas usam o aplicativo quando elas estão comendo bonitinho, sabe, assim, às vezes eu entro lá para ver, né, porque a gente vê tudo, o diário das pessoas e tal, tem todas essas informações lá. Aí eu pego assim e falo: "Ah, vou criar uns conteúdos de umas refeições mais erradas", mas no sentido de mostrar que, assim, faz parte, né, da vida você consumir, assim: "Ah, o meu café da manhã hoje foi bolo", tá bom, entendeu, acontece. E eu vejo que não é tudo sempre, assim, é ovo mexido, tal, uma frutinha. Então, assim, as pessoas elas se autossabotam, essa é a real, entendeu. Então, aí quando você vai fazer lá a análise de quantas refeições por dia você faz, aí dá uma média de 2 refeições. Você não faz 2 refeições, é que você posta 2 porque o que você errou você não postou, entendeu. Então a gente vem trazendo também mais informações nesse sentido de tá faltando ferro, a gente vai também trazer agora um journal que você preenche de manhã, dormiu bem, não dormiu, Que teve um faz dia diferença também, estressante, né? para a gente poder comparar Metabolismo. exato, então a gente vai poder comparar assim: "Olha, no dia que você não dorme bem, o seu consumo aumenta muito de calorias, então talvez o cansaço, tal". É o que eu te disse antes da gente começar a gravar, né, milagre a gente não faz, pra pessoa emagrecer, ela precisa comer o que ela precisa comer, entendeu? Assim, não precisa abrir mão de tudo, mas ela precisa incluir alguns nutrientes para que o corpo funcione melhor. Então a gente vem buscando cada vez mais o que a gente pode trazer para fazer essa pessoa querer dizer para o aplicativo, mesmo quando ela está errada, né? Só para a gente poder ajudá-la a corrigir, entendeu? Então, assim, tá tudo bem comer um bolinho no meio da tarde. Até na nossa avaliação, antes era muito nota 2, né? Faltou proteína, faltou fruta. Daí eu falei, meu Deus, se eu tivesse uma nota 2, eu nunca mais vou usar, né? Daí a gente mudou. Então, assim, beleza, é nota 2, mas o que que a gente vai falar?
Tá tudo bem comer um bolinho no meio da tarde, às vezes acontece. Na próxima vez, tenta incluir uma fruta e uma fonte de proteína, para que você não sinta fome daqui uma hora e já coma mais alguma coisa e tal, Aham. entendeu? Porque essa é a pegada da alimentação saudável, sabe? É você saber incluir coisas que vai fazer com que aquela escapadinha não tenha um impacto tão grande no seu dia. Porque se você fica ali só, come um bolo, depois pega um docinho, depois pega um pão de queijo, tal, aí você vai. E quando você vê quantas calorias tem, né? Às vezes, assim, 50 gramas de pão de queijo é igual um pão inteiro. Então, assim, você nem percebe quantas calorias você está consumindo, porque é pequenas coisas. E aí você vai sentir fome. Não, eu fico pensando, né? Eu, por muito tempo, assim, até que uma amiga minha falou que ela estava tomando muito cappuccino. Aí ela descobriu que era uma bomba calórica. Mas assim, Principalmente se eu for ia esses ser a primeira prontos. pessoa a não colocar o cappuccino ali no aplicativo, né? Você esquece de. Esses detalhes, assim, suco. As pessoas não têm noção de quantas calorias tem o suco. Principalmente, suco de uva integral, ficou super em alta. É saudável, mas você já viu quantas calorias tem? É tipo um pão também. É melhor você comer Sim. o pão. Azeite é outra coisa que as pessoas não têm a dimensão de quantas calorias tem, entendeu? Então, assim, não é pegar salada azeite é saudável. É saudável. Mas, assim, eu quero para ser uma salada, virou 300 calorias, por causa do azeite que você colocou, entendeu? Então, é interessante isso. E o aplicativo, ele contabiliza essas coisas. Então, ele contabiliza até ingredientes escondidos. Então, ele assume ali que vai ter, né, um pouco mais de gordura, porque você Aham. provavelmente usou uma gordura para fazer e tal. Então, essa é a ideia, assim. Eu acho que a ideia, primeiro, é informar a pessoa, para a pessoa ter uma noção, que é isso. Às vezes, nossa, eu nem sabia que eu estava consumindo 300 calorias num cappuccino. Então, informar a quantidade que você está consumindo e te ajudando como encaixar no seu dia a dia para que aquilo não tenha um impacto tão grande, né? Porque muda, é diferente você comer um brigadeiro isolado ou você comer um brigadeiro depois do almoço, que comer uma refeição completa, entende? Então, essa é a nossa ideia, assim, ir juntando e ajudando a pessoa a tomar as decisões no dia a dia. E como a gente mantém eles engajados, eu acho que com a IA é isso, a gente consegue gerar muitos relatórios de forma rápida, de acordo com o que a pessoa vai alimentando o app, sabe? E isso faz com que a pessoa queira estar lá, sabe, queira Sim. ver, né, assim, para ver uma média geral, principalmente quando ela começa a ver resultado. Aí eu percebo que tem os clientes que são viciados, né, que assim, que todo dia que postam, mesmo que comam a mesma coisa, eles vão lá porque eles querem ver que a gente tem os gráficos também. Então, se você não posta lá, o gráfico fica vazio aquele dia. Então as pessoas querem ver o gráfico, sabe, feitinho. Completinho. Então, assim, a gente vai trazendo cada vez mais isso, assim, formas de engajar a pessoa, porque depende da pessoa, sabe, assim, Sim, é né? isso, né? Acho que quanto mais personalização, mais engajamento, né? É. Eu concordo. Bom, e quando vocês colocarem um monte de informação sensível, você sabe que você vai contratar o escritório, né, Sim. pra gente fazer toda a análise desse Sim, assunto. sem dúvida nenhuma. Que é, olha, é sensível mesmo. É. Agora, me fala uma coisa. Como eu falo com muitas empreendedoras mulheres, e o que é mais bizarro, né? Mesmo quando a gente fala com mulheres empreendedoras que têm fintechs, às vezes, mesmo assim, vem algum investidor e fala que quer um homem. Como assim você não vai ter um homem no seu, né? Na sua É. empresa, não sei o quê. A minha pergunta, na verdade, é sobre as dificuldades, né, que você teve, assim, sendo uma empreendedora mulher. Essa parte é a mais complicada, assim, sem dúvida nenhuma. Eu passei por 2 rodadas, assim, de investimentos, mas, a primeira foi um investimento, assim, friends and family, que foi para Aham. juntar o capital para lançar, e esse foi tudo bem, assim, porque foi uma coisa bem, startup, é começo, e são várias pessoas, Friends and cada um family mesmo. friends and family mesmo, assim, sem grandes, né, aportes e tal, beleza. Aí deu pra gente se sustentar, né, a gente conseguiu nascer. E aí recentemente passei por 2 um dos fundos até foi assim, a gente avançou bem, não tive muito essa questão do homem de negócios, né, mas, eles me colocaram ali, por exemplo, eles tinham, a própria advogada do fundo, e eles me colocaram de uma forma como assim: "Você a gente vai ser, assim, o seu braço de negócios", sabe. Então eu queria ver o contrato com a minha advogada, e eu não podia porque tinha advogada de lá, era para eu usar lá, porque eles que assim, era quase como se eu fosse fazer parte do grupo deles, até porque eu era sozinha, então eu acho Aham. que foi isso, sabe. Então, assim, acabou não dando certo, porque eu achei um pouco, enfim, uma pegada um pouco diferente. E aí fui para buscar outros investidores, e me apresentaram uma pessoa, tal, que era um homem. E aí o que que eu senti? Primeiro que aí fiz a primeira apresentação, aí me pediu alguns dados a mais,
até aí tá tudo bem, porque eu nunca tinha passado por um investidor real, assim, grande, Aham. então talvez eu não tivesse todos os dados, né, que eles Sim. precisassem, beleza. Aí peguei os dados, marcamos, apresentei novamente. E aí não era o suficiente. Sabe, assim, aí, como os meus dados eram bons, porque de fato eu tenho um bom engajamento, dos clientes finais, me parece, mas tem que ver como que você analisou esse dado, tem que ver como que você buscou isso, são os dados oficiais, sei lá, do Google Analytics para Firebase, né, que é o Google Aham. para aplicativo. Questionando, né, a sua, sei lá, Tem que ver como autoridade, você talvez. É. exato, como que você cruzou esses dados, assim, sabe. Então, parece que eu não era capaz. E aí veio a frase de que eu acho que você precisa de um cara bom de business. Ele falou um cara, eu acho que assim, não foi no sentido de que você precisa de um homem no seu negócio, mas assim, entende? É, é. Toda a conversa foi Entendo. muito assim: tem os caras lá da McKinsey que eles fazem, né, trabalhos X, experiências temporárias, você pode contratar um deles e tal. Então, assim, eu percebi que eu não era suficiente, entendeu? Acho que eu senti isso. E pesquisando nessa parte de investimentos, né, vendo até o site das grandes investidoras, se você olhar lá, eles têm sempre, né, empresas que a gente investe. E aí é o nome da empresa e os fundadores. E é sempre homem, né? Assim, as grandes investidoras, elas sempre investem em empresas fundadas por homens, ou que assim, que tem uma mulher, mas que tem um homem também, Sim, entende? é Então, muito difícil achar uma empresa que recebeu investimentos exclusivamente, feminino. feminina, É. né. Então, assim, eu acho que não ter um sócio, eu sempre soube que seria uma questão. E eu até entendo, né? Eu acho que Sim, se você investe em um negócio que depende de uma pessoa só, eu entendo a preocupação no sentido de qualquer coisa pode acontecer comigo, se eu tirar sim, férias, se eu ficar doente, né? sim. Mas, assim, o fato de não ter um homem, daí já é uma coisa diferente, entende? Então, assim, quando eu passei por isso, de perceber que falta um homem no meu negócio, aí, assim, foi outra coisa que, assim, é tanta coisa para fazer Aí que. você desistiu de procurar investimento? Foi meio isso, assim, deu Não, aquela broxada, sabe, aí de ai eu que isso já aconteceu com voltei. algumas das minhas convidadas, tá. Sim, De, tipo, eu receber cada resposta que você fala: "Ai, não quero mais", entendeu, eu desisto, ó, deixa eu é. fazer por minha conta, Não, enfim. eu não desisti por causa disso, assim, aí eu acabei conseguindo com aquele mesmo esquema inicial do Friends and Family, eu Aham. consegui mais dinheiro ali pra, sabe, assim, Expandir, eu precisava tá. dar um gás, expandir, contratar mais pessoas. Isso me resolveu e eu acho, assim, também quando você tem um investidor, né, investidor é assim, ele te dá o dinheiro e Ele quer tal, mas resultado. ele quer resultado e aí uma hora o dinheiro acaba, porque, até uma das meninas do FOB comentou comigo que uma colega tinha uma empresa e conseguiu investimento, e assim que acabou o investimento estava vendendo super bem, mas assim que acabou o dinheiro, acabou também as vendas, porque você fica lá no marketing, faz vender e aí não sustenta. Então eu acho que eu tive uma visão muito mais, cuidadosa de mercado, sabe, assim, de tá rolando, né, então assim, vamos continuar por aqui, sabe, assim, acho que a gente tá conseguindo se estruturar, a gente tá trazendo mais clientes, vamos continuar por aqui e eu vou buscando, assim, nos momentos de folga, sabe. Sei. Então assim, não é que eu desisti, mas também não é meu foco, entende. Então assim, vira e mexe, eu dou uma olhada no meu pitch, eu falo: "Putz, vou marcar uma conversa com tal pessoa", mas assim, não é algo que, nossa, esses próximos meses estou indo atrás de investimento. Até porque conversei até conhece a Sororité? Sim, sim, Eles são um sim. fundo focado em mulheres e tal. E aí conversei, apresentei, gostaram do meu negócio e veio a questão do sócio do tipo, single founder, entendeu? Aham. Então eu entendo que isso vai ser uma questão, sabe? Então, como eu consegui o dinheiro ali para me manter e para crescer um pouquinho agora, tal, eu tô me mantendo assim. Eu acho que para eu gastar essa energia de buscar um outro investimento, eu acho que tem que ter já uma pegada um pouco de um sócio a mais, sabe, uma pessoa mais Sim, estratégica. Nem que seja, assim, uma pessoa engatada, porque o que eu vejo é o seguinte: hoje é mais difícil você ter uma pessoa, a pessoa vai querer um salário, né, e para ela sim. ser uma pessoa com uma experiência relevante, vai ser um salário relevante também, entendeu. Então, nem que seja, assim, algo que assim que eu conseguir esse investimento, eu já tenho a pessoa para colocar e vai ser minha COO. Preferiria até uma mulher, sabe. Eu acho que, assim, por que uma mulher? Não porque eu sou feminista, né, eu acho que Sim. primeiro para dar espaço, eu acho que é legal sim, mulheres se apoiarem, mas eu acho que sim, a gente fala de nutrição, a gente fala de saúde, a gente fala de, por mais que tenha tecnologia por trás, é uma maneira de melhorar a vida das pessoas através da alimentação. É, e é um público majoritariamente feminino, né. Exato, tanto B2B quanto B2C, sabe. A gente tem nutricionistas homens, claro, mas, assim, a maior parte são nutricionistas mulheres. Então, essa é a ideia, sabe, assim, são coisas que tá ali na minha gaveta,
né? Mas a gente não é o meu principal foco também neste momento. Imagino, te entendo É. e sei que não é fácil. É, porque assim, essa parte, cada movimento grande que a gente faz é aquele momento que você concentra sua energia nisso, né. Então hoje eu não tenho nem a gente vem expandindo tanto em termos de soluções que a gente traz, de produto e tal, que eu acabo não tendo nem essa energia para gastar com essa parte de buscar investimento, sabe. Porque é isso, você faz reunião, você apresenta o pitch, você tenta se vender em 30 segundos, e sabe, aquele negócio, e aí você faz follow-up, então você tem que estar com a cabeça um pouco mais: "Eu vou me dedicar nesse período para isso". E neste momento eu não estou conseguindo, não estou conseguindo pelas demandas de produto que eu estou tendo mesmo, sabe, de testar e de aprovar um novo design e de ver como que vai ser. Eu tenho que arquitetar tudo, então se a gente vai lançar uma nova função, eu preciso arquitetar como ela vai ser inteira, de cabo Uhum. a rabo. Então isso tudo consome, né, tem essa parte do comercial, eu gosto muito de por mais que eu tenha uma pessoa no atendimento, eu gosto muito de vira e mexe eu apareço lá, né, porque a gente tem no WhatsApp e no celular, então vira e mexe eu entro, dou uma olhada nas conversas, respondo algum lead, sabe, assim, Sim. porque eu acho que é importante você entender, conversar com quem está comprando, para entender o que que falta. Então se a pessoa testou e não comprou, por que não comprou? Sentiu falta do quê? Achou caro por quê, né, o que que não bateu ali e tal. Então eu tô numa fase muito intensa ali com o produto agora, que, né, a gente vai lançar algumas coisas novas, então tá me consumindo. Mas a ideia é passar pelo né, eu acho que assim, para a gente expandir hoje eu tenho mais de 60.000 usuários no aplicativo, né, ao longo da jornada. Eu acho que tá na hora, sabe, da gente fazer uma coisa grande, tipo assim, vamos com tudo? Então, muito em breve passarei de novo por esse momento bem estressante que é buscar investimento. Bom, não sei se você vai falar alguma coisa diferente do que a gente já conversou, mas, né, aqui na minha cola é para eu perguntar para você essa visão de futuro. Acho que tanto do seu negócio, como mesmo essa questão da saúde, né, de como as tecnologias, a inteligência artificial, ela vai influenciar nas decisões. A gente queria te perguntar sobre isso, assim, qual que é a sua visão de futuro aí? Tá, Tanto na nutrição, na sua plataforma, o macro e o micro. sim. Eu acho assim, a IA ela vai dominar tudo, ela está dominando tudo, né, então Sim, assim, a gente está num momento que tudo que a gente lê foi escrito por IA, sabe, assim, porque hoje você consegue ver, né, assim, as matérias, é tudo a mesma linha de raciocínio e tal, então eu acho que todo mundo consulta a IA para entregar alguma coisa, né, então eu acho que a IA ela está dominando muitas áreas, eu acho que na área da saúde, não só IA, mas assim, outras tecnologias, então, por exemplo, o Mounjaro é a pílula mágica que todo mundo esperava, né, o sim. Ozempic e tal, para emagrecer. Mas ainda acarreta questões na sua saúde, sabe. Então, a nossa visão de futuro é justamente ser um nutricionista. A gente volta para aquele slogan, ser nutricionista de bolso, né. Então a ideia é a gente ter um agente inteligente de saúde no celular, que a gente consiga comunicar com a pessoa. Então, assim, eu vi que você vai ter uma reunião longa, você não quer fazer um lanchinho e tal? Ó, hoje você vai, né, de certa forma conectar com o calendário da pessoa, então: "Ó, hoje você vai passar o dia todo atendendo presencial lá no seu consultório, você não quer será que não é legal você fazer um lanchinho, levar tal coisa e tal?". Assim, a nossa ideia é participar ativamente, através da IA, do dia a dia das pessoas, para ir ajudando. Então, assim, treinou agora, não é melhor você e a hidratação como tá? Hoje você não dormiu bem, é melhor você focar mais em proteína. Tô falando, né, Sim, não sei se é sim. seu direcionamento correto, né. Assim, faz uma refeição hoje mais carregada de proteína, hoje pode sabe, a gente ter um agente que você vai Hoje é seu consultando ali. aniversário, o bolo tá liberado. O bolo tá liberado, exato, mas assim, tenta fazer uma corrida de manhã, sabe, né, nessas coisas. Então eu vi que Aham. você tem um churrasco, e a gente ia ajudando como que se encaixa no dia a dia, porque essa é a questão, assim, não era pra ser tão difícil ser saudável, sabe. Uma coisa é você falar: "Eu quero ter 3% de gordura, quero ser trincada", beleza, você vai ter que fazer aí, tomar umas coisas e tal. Agora, só o fato de ser saudável e de não estar muito acima do peso, não deveria ser tão difícil, sabe, assim, são Aham. escolhas normais do dia a dia. Nada quando eu emagreci, que eu te falei, eu não emagreci deixando de comer as coisas, sabe. Eu como chocolate todos os dias, eu continuei tomando, né, sei lá, uma cervejinha, um vinho com meu marido no fim de semana. Claro que a gente dá uma controlada, mas assim, não é que eu zerei, eu não sou aquela pessoa que vai no restaurante e eu trouxe minha cenoura, sabe. Nunca fui Sim. isso. Então, a ideia é a gente trazer cada vez mais soluções e eu acho que isso é possível, você ter tipo uma Alexa da nutrição, é onde a gente vai chegar.
Assim esperamos, né, gente? Porque todo mundo quer ajuda, uma coisa simples, fácil. Sim, mas ainda assim vai ter que comer. Não tem solução. Ainda assim, a gente vai ter que Ainda se privar de assim. alguma coisa, né? Ainda assim vai ter que pôr pra dentro. Então, eu vou finalizar a nossa entrevista com uma pergunta que eu sempre faço, que é, assim, se você fosse, né, dar um conselho para uma mulher que está começando a querer empreender agora, que conselho você daria? Olha, eu acho que assim, tem que se organizar. Empreender não é eu vejo que muita gente começa achando que depois de 3 meses vai estar rico, né, ou pelo menos vai estar se pagando e tal. Então, assim, primeiro você precisa ter uma organização financeira para saber que você vai ficar X período, aí vai depender do negócio que você quer, sem receber, né, e se sustentar. Tem que ter muita resiliência, então eu acho que você tem que ter muita clareza do que você quer, não pode ser se for só uma tentativa, vou ver se é não é mais fácil, sabe, assim, eu acho que a É, gente pensa que é isso, não, eu sou minha chefe, né, eu faço meu horário, não é mais fácil, é muito mais fácil você trabalhar para outra pessoa, das verdade. 9 às 18, fecha o computador, ganha o mesmo dinheiro todo fim de mês, entendeu, é muito mais fácil. Então, se você tem essa vontade, eu acho que tem que ter uma estrutura muito forte, assim, uma base muito forte, você saber que você vai passar por muitos altos e baixos, assim, e você ter precisa ter alguém, eu acho, também de apoio. No meu caso, assim, terapeuta, sabe. Então, assim, eu sempre falo, a minha terapeuta me manteve ali forte, e assim, vamos seguir, porque você precisa ter, uma pessoa que vai te ajudar a se manter dentro de você mesma, sabe, porque não é fácil, não é fácil mesmo. E esquecer esse negócio de: "Vou começar hoje e daqui 6 meses eu já estou faturando super bem", sabe. Eu acho que é saber que se a sua meta é faturar daqui 6 meses, já saiba que vai ser 1 ano e meio, aumenta muito Sim, isso aí, entende. Então é isso, é resiliência, força e organização. Não eu tem acho que são conselhos todos válidos que eu, como empreendedora, apesar de um ramo completamente diferente, concordo 100%. é, exato. Bom, mas acho que é isso. Queria agradecer de novo. Adorei o papo, adorei Obrigada. conhecer mais. Preciso baixar o aplicativo. Sim, vou te mandar depois. Mindócrino vai ficar muito feliz. E, enfim, obrigada. Quando tiver novas funções, coisas diferentes, você pode voltar Sim, para combinado. contar pra gente. E super obrigada de Tá novo bom, pelo tempo. eu que agradeço. Então, tá bom, até a próxima.